Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E hoje o Vasco vai finalizar a sua preparação. Amanhã já tem o jogo contra a equipe do Juventude. À vista algumas mudanças na equipe vascaína, a gente vai falar muito sobre isso. Evidentemente que a chave virou do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco pensa também na Copa do Brasil. A gente vai falar aqui sobre o jogo da volta e principalmente sobre essa situação polêmica aí da data, se vai ser no dia 17, se vai ser no dia 19, porque a gente tem novidades lá do STJD para poder falar aí para vocês. E o Vasco ainda buscando uma indenização milionária. A gente vai falar muito sobre esses assuntos. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar aqui falando sobre o jogo de amanhã contra o Juventude. O Vasco precisa vencer. São 5 jogos sem vitórias entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É certo que os adversários que o Vasco jogou eram adversários difíceis, jogos fora do Rio de Janeiro, mas as equipes que estão lá embaixo começaram a somar pontos, como foi o caso do Fluminense ontem, que desbancou a equipe do Cruzeiro no Maracanã. Então o Vasco está apenas a 6 pontinhos ali da zona do rebaixamento. O Vasco não vai cair, claro. O Vasco joga aí por uma competição internacional, mas até para dar alívio aí na Copa do Brasil, é necessário a gente vencer amanhã o Juventude. O Vasco que deverá ter mudanças aí na equipe. Perfeito, a gente deve ter ali a saída do Léo Pelé, um jogador que está muito exposto, né? Para a entrada do João Vitor. Há um clamor público para o João Vitor fazer a dupla de zaga ali com o Michael. E a outra alteração que a gente pode ter aí é a situação da saída do Puma Rodrigues do time titular. Isto porque o nosso Ryan simplesmente deve começar jogando como titular. O Ryan que cumpriu suspensão na última partida. O seguinte, a situação do Coutinho é uma situação que ele será reavaliado hoje, mas que ele deve ser poupado também. O Paí deve começar jogando essa partida. Nenê não joga contra o Vasco da Gama. O Nenê aí que é o vovô do Juventude, jogador muito identificado com o Vasco da Gama. Apesar disso, né, o Vasco pensa aí na Copa do Brasil, no jogo de volta. O Vasco que tem uma missão difícil, mas é uma missão que é plausível. O Vasco precisa pelo menos fazer um gol, né? Uma vitória simples já leva para pênalti aqui no estádio de São Januário, mas ainda há aquela situação envolvendo a data do jogo. Nos bastidores aí, muita polêmica com relação a essa situação do STJD. Inclusive ontem o Vasco da Gama saiu vitorioso lá em algumas acusações que o Atlético Paranaense fez, né? O Dr. Paulo Salomão defendeu muito bem o Vasco da Gama, e o Vasco, com essa força aí, busca alterar a data, colocar para o dia 17.
Bom, essa semana a gente viu aí o auditor do STJD dando razão para o Vasco da Gama, dizendo ali que simplesmente a Confederação Brasileira de Futebol deveria ter comunicado os clubes antes do sorteio, o que não aconteceu, e o Vasco busca aquela situação ali. A defesa do Vasco é bem simples, né? Usar aí o código do torcedor, né? Também o código brasileiro de justiça desportiva para poder simplesmente deixar no dia 17, porque a CBF fez simplesmente essa situação sem consultar o Vasco da Gama, e vai ter um impacto aí gigante. A tendência é que o Vasco consiga reverter essa situação. O comunicado que a gente teve hoje, tá, inclusive, é que esse julgamento ele tem que acontecer 72 horas úteis antes do dia 17, né? Então, na próxima semana a gente já deve ter esse julgamento, porque cabe recurso, né? O Vasco revertendo o Corinthians e o Flamengo tem condições aí de recorrer junto ao pleno do STJD, perfeito. Então a gente segue com essa situação aí indefinida, mas o Vasco com muitas jurisprudências aí no STJD, o Vasco muito forte aí, e há uma probabilidade muito grande do Vasco reverter essa situação, perfeito? E agora na parte da manhã surgiu uma notícia também que o Vasco vai buscar uma indenização junto ao Colo-Colo do Chile. Por quê? O Colo-Colo hoje detém o jogador Palácios. E o Palácios, o Vasco ainda tem 40% ali dos direitos econômicos do atleta. O jogador recebeu uma proposta do Boca Juniors, uma proposta ali milionária, e o Colo-Colo não quis fazer o repasse do jogador. O Vasco queria vendê-lo para poder ter grana entrando. O Vasco está cobrando aí uma indenização de 2,5 milhões de dólares, né? Cerca ali de 11 milhões de reais, junto à equipe do Colo-Colo, por não ter feito ali o repasse do Palácios. Isso mesmo, Palácios, que tem se destacado muito lá no futebol do Chile, né? Como vários jogadores aí que deixaram o Vasco recentemente, como o Aureliano, que está arrebentando lá nos Estados Unidos, certo? Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Vamos acompanhar essa situação aí do STJD e todo o preparativo do jogo do Vasco para amanhã. Lembrando, domingo não tem futebol porque é eleição, perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!